Bom dia a todos. Todos ouvindo bem? Ah, que ótimo. Já começo com um pouco de emoção quando a Jaqueline fala assim, a nossa casa. Isso traz um pertencimento que a gente às vezes esquece. Nossa casa, né? Quanto tempo? Quando ele fala assim, nossa casa, Rita, dá um calor interno que... Às vezes em casa, assim, no dia a dia, a gente esquece que tudo isso, a rocinha, o bazar, o trabalho lá das quentinhas, a nossa casa. Caramba! Quanto tempo já faz isso? E a gente pertence a isso, né? Que bacana fazer parte desse grupo tão maravilhoso. Aí traz essa emoção, lembrando de toda a trajetória, de todos os momentos, em cada lugarzinho que a gente já passou, ou que ainda a gente vai passar. E depois de quando nós passarmos para o outro lado, estaremos presentes trabalhando na nossa casa. Isso é muito bacana. Bom, vamos para o tema da manhã de hoje. É interessante que o tema da manhã de hoje, ele aborda é um livro de Emmanuel, que Seara dos Médiuns, como o nome já diz, Seara dos Médiuns, ele faz uma análise em alguns pontos do livro dos Médiuns de Allan Kardec. O livro dos Médiuns de Allan Kardec foi o segundo livro da codificação. O primeiro foi o livro dos Espíritos e o segundo livro foi o livro dos Médiuns. E o Seara dos Médiuns é um livro que Emmanuel vai fazer comentário de alguns pontos chaves que ele achou importante dar uma abertura maior para esses detalhes. E no caso específico, nós vamos ler Oração e Cura. Na primeira vez que eu li Oração e Cura, eu li um texto interessante, Oração e Cura. Tá, bacana. Quando eu reli, falei, nossa, que profundidade. Quando eu li pela terceira vez, eu falei, que mundo que Emmanuel abriu. Ele abriu um mundo gigantesco, onde tem opções da neurociência, onde tem opções, nós vamos ver a prece, onde tem opções da fé, a fé remove montanhas, qual o tamanho da sua fé, a fé do grão de mostarda. Falei, caramba, ele varreu o Evangelho. Quer dizer, quanto mais nós formos ler o mesmo texto, ele pode ser um simples texto, ou ele pode ser uma pérola. É impressionante. Eu vou ler o texto, vocês vão ver o que é, e vou reler o texto comentando. Agora, esse texto, que como eu falei, ele é baseado no livro dos Médiuns, numa pergunta que está lá escrito na pergunta 176 do livro dos Médiuns, no oitavo parágrafo, que diz o seguinte: podem obter-se curas unicamente por meio de prece? Aí os espíritos respondem, sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente... Olha, preste atenção nisso. Pode dar-se que o bem do doente, quer dizer, o fazer bem por doente, esteja em sofrer por mais um tempinho. O que quer dizer? Naquela época falava em sofrer, né? O que é? Pode ser que o bem para o doente, pode ser que ele fique aqui mais um pouquinho na nossa crosta, tipo desaguando, deixando passar aquela limpeza que sai pelo o corpo físico, mas é a limpeza da alma, que está limpando a alma e está deixando passar pelo corpo físico. Isso que os espíritos estão falando para Kardec. Que o bem do doente seja em sofrer por mais um tempo. Então, julgais que vossa prece não foi ouvida. Quem está pedindo uma prece para o doente se curar, e na realidade ele está ficando mais um pouco doente. Os espíritos estão explicando. Pode ser que esse bem para o doente seja
esticar mais um pouco, ainda deixando extravasar aquela doença, que é a doença da alma. A doença não é do corpo físico. O corpo físico, ele só extravasa a doença da alma. Interessante isso. E sobre esse parágrafo, que Emmanuel vai falar o texto dele, que é Oração e Cura, que diz o seguinte: recorre à oração, junto desse ou daquele enfermo, e sofres, quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina, a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir, noite a noite, a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais, que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sentenciados à pena última. E assimilamos o tormento recôndito dos que fitam inquietos em doentes amados, os ódios que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas. Vê que agora ele muda o tom. Ele estava no tom dos doentes. Como é sofrido o quadro de quem está olhando. Então, a gente está naquele olhar para um quadro de sofrimento, pode ser nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos. E estamos olhando para esse quadro com o olhar humano, mas com o olhar ainda da carne, e estamos sofrendo junto. Talvez não estamos percebendo o conjunto de toda a obra, porque o nosso olhar é curto, né? A gente ainda, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, olhar curto quer dizer, a gente está olhando essa vida. Ele está olhando esse momento. Então, olhar esse momento é um sofrimento muito grande. Mas se olhar o conjunto, talvez não seja isso. Vamos mais à frente. Agora, Emmanuel vai mudar o tom no mesmo texto. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Então, se a gente for olhar o mundo que nós estamos vivendo, nada de dar detalhes particulares do estado moral da humanidade agora, sim, do que está acontecendo, mas a gente dá uma olhada assim, no estado da humanidade que nós estamos vivendo, a gente vai perceber que há pouco tempo atrás foi um pouquinho pior, foi mais agressivo. Se for olhar algum tempo atrás, foi muito mais agressivo. E essas agressividades, vamos dizer assim, tudo se ganha através de guerra, de força, do poder, isso sempre existiu. E quem estava participando disso éramos nós. Não eram eles, éramos nós. Então, de alguma forma, nós distanciamos da lei. E pela misericórdia divina, nós lentamente estamos voltando para a lei. É uma certa, vamos dizer assim, gratidão, esse processo de retorno, como se diria o filho pródigo. É uma certa gratidão. O pai está de braço aberto, esperando o nosso retorno. E esse retorno é um retorno lento, gradual, por misericórdia. Porque quando nós transgredimos a lei, nós transgredimos no atacado, assim, fazemos diversas besteiras monstruosas. Agora, o retorno é com leves prestações, dentro da nossa capacidade de aguentar as prestações. Vamos voltar para a lei mais um pouquinho com essas prestações?
Ah, essa eu aguento. Então tá, vamos reencarnar dessa maneira e vamos quitar essa prestaçãozinha aqui. Tem um carnê longo para você quitar, mas devagarzinho nós vamos quitando. Paulatinamente. Isso que é misericórdia divina. Então, voltando ao Emmanuel, para não fugir muito do que eu vou falar lá na frente. Observa o quadro das transgressões humanas que nos rodeia. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na submissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmo. Nos processos inconfessáveis do que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes, na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto de desespero e de morte. Imagine, um dos atributos belos que nos foi dado é a inteligência. Transformar a inteligência para o mal, transformar a inteligência para as coisas ardilosas, para enganar, para subtrair, para tomar, para levar vantagem. Nós estamos olhando em volta e estamos vendo em todos os setores. Não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Quer dizer, o mundo ainda não consegue olhar o próximo e como irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Como nós vamos olhar o próximo como irmão? Quando vai chegar, a gente vai usar a inteligência para chegar lá nele, nos que precisam, mais do que a gente, e usar a nossa inteligência para tentar amparar e trazer. Hoje em dia a gente usa inteligência para ir lá e tomar. Ir lá e tirar mais um pouquinho. E aí vai criando essas disfunções, esse desequilíbrio, essa desarmonia que acabam em miséria e outras coisas mais. Então, esse atributo chamado inteligência, às vezes na própria família, para enganar os filhos, a esposa ou o marido, para enganar todos em volta, é triste, porque é um atributo muito interessante. Você vê grandes pessoas altamente inteligentes e ardilosas, comandando países, comandando empresas, engolindo empresas, e aí subtraem empregos. É aí onde está amar o próximo, está amar a cobiça. É isso que Emmanuel está falando aqui, da inteligência. Medida nos torvos compromissos dos que se complicam agora com os domínios do mal. E perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando a queda em delitos maiores. Então, nessa segunda parte, ele estava dizendo, essas enfermidades estão trazendo de volta aqueles desvios que nós, no nosso livre-arbítrio, com nossa capacidade toda que foi nos dada, através da nossa razão, nós fomos lá buscar. É como eu falei do filho pródigo. Chegou o momento que vou fazer o caminho de volta. E não tem pressa. Esse caminho de volta vai ser feito cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Ele vai ser feito. Que nós somos seres, quando fala assim, nós somos seres para ser felizes, nós somos seres inteligentes. Vai chegar uma hora que o mal vai cansar e vamos falar assim, é a verdade. Isso não me apraz mais. Isso não me interessa mais. E pelo raciocínio e pela vontade, nós vamos perceber que a felicidade, desse tipo de felicidade, enganando, subtraindo,
é transitória. E a felicidade que eu busco é a felicidade permanente, é aquela que ninguém tira de mim. E essa felicidade vai ser encontrada mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Leve o tempo que levar. Aí Emmanuel continua. É o último trecho da leitura do Emmanuel. Organizaremos, assim, o socorro da oração, junto de todos os que padecem, no corpo dilacerado. Mas, se a cura demora, jamais nos afligimos. Seja o leito de linho, de seda, ou palha ou pedra. A dor é sempre a mesma, e a prece, em toda parte, é bênção. Reconforto, amparo, luz e vida. Lembramos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em forma externa são remédios. São remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Interessante, né? Nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Isso me lembra lá em Missionários da Luz, quando uma senhora vai visitar lá no Ministério do Planejamento, onde ela vai visitar o corpo dela, que vai ser o próximo corpo da reencarnação dela. Estamos lá acho que é em Nosso Lar, né? Ela está lá, mas o livro é Missionário. Ela vai lá visitar e ela vê o corpo dela, o planejamento genético do corpo dela. E ela fala assim, não, você podia, lá para o geneticista, você podia mudar aqui meu corpo um pouquinho, porque ele está muito bonito, mas eu caí, uma das minhas quedas foi na sensualidade. Então, me traz uma perna menor que a outra para eu vir manca, porque eu não quero cair de novo nesse quesito. É interessante isso. Nós pedimos que nós sabemos onde está o nosso calo. Nós sabemos. Aqui a gente está meio embaçado. A gente tem noções das nossas tendências. Só basta ver lá fora. A gente tem noções da nossa tendência quando algo acontece em família, quando algo acontece no trânsito, no supermercado, no banco. A gente tem uma noção de quem nós somos por essas tendências. Ou algo acontece que um gatilho dispara em nós alguma coisa que está lá enterrada, que nós nem sabíamos que estava lá enterrada. Mas o acontecimento foi tão forte que ele veio buscar um Luís lá do século, lá da época de Luís XIV, do Luís XV, que estava lá na França, batendo em todo mundo. Aí surge esse Luís agora, porque o acontecimento de agora, ele provocou em mim algo que veio buscar esse Luís, estava lá nos porões, estava lá esquecido, e eu nem percebi que ele existisse. Por isso que é vigiai e orai. Porque esse Luís, se sair, é um Luís que eu não tenho controle. Então vigia primeiro, para não deixar ele sair. Nós não sabemos muito bem quem nós somos. Por isso que o autoconhecimento, que tanto se fala, é isso. Para a gente ter noção, pelo menos, do superficial, onde nós já temos noção, já percebemos as nossas tendências pela vida social. Imagine aqueles que estão lá quietinhos, dormioco, que nós ainda não temos noção. É complicado, mas é o passo que tem que ser dado. É o passo que a gente tem que aprender a conviver nesse mundo dessa forma. É no relacionamento. É no relacionamento tanto interpessoal, como relacionamento da vida transitória.
Esse texto aqui, ele vai trazer para a gente, ele nos traz, quer dizer, pelo contrário, já está trazendo, já disse, entre linhas, que nós vivemos aqui como espírito imortal. Porque ele diz, são transgressões que nós fizemos e estamos acertando a conta. Mas nós espíritas entendemos que somos espíritos imortais. Entendemos que a reencarnação é o grande remédio que nós temos para recuperar e voltar para o equilíbrio. Se não houvesse a reencarnação, nós não teríamos essa grande oportunidade de recuperar alguns desvios, ou por ignorância, ou porque nós tínhamos a vontade de. Mas, durante as 24 horas do dia, eu tenho noção que eu sou um espírito imortal? Durante as enfermidades, que nós estamos falando agora de enfermidade e cura, nós temos noção que eu sou um espírito imortal? Durante a doença de um ente querido, eu tenho noção que ele está se desprendendo para a pátria? Que ele está deixando, que ele está se limpando para ir com um perispírito mais branco, está deixando aquelas manchas, desaguando talvez por um câncer, outra coisa qualquer? Eu tenho noção desse desapego? Que ele está indo? Está se melhorando? Está se limpando? Que é melhor para ele, como espírito imortal, e não ele como corpo físico, que é transitório. Eu tenho noção disso como espírita? Ou fica agarrado, chorando, pedindo para ele melhorar, pelo amor de Deus, que ele melhore. Melhorar o quê? Se a melhora talvez para ele seja ele ficar mais um pouco, se limpando, e aí sim ele se desprende sobre aquele quesito, não sobre todos, porque eu vou explicar, mas é sobre aquele quesito, ele limpa. Depois ele vai vendo os outros. Se nós entendemos que somos espíritos imortais e viemos de uma trajetória muito longa, a gente vai sentir tipo um alto de uma montanha, né? A gente olha para cá e vê o que aconteceu aqui perto, que nós temos já capacidade psíquica para perceber as últimas. As lá de trás, que são barra pesada, da época de Roma, ou atrás, que a gente via que a criancinha nascia mais ou menos ruim, botava dentro do rio, aquelas coisas, não quero nem falar, mas essa não dá para a gente ver ainda. São pesadas. Mas você acha que essas coisas vão ser tratadas através de sofrer? Não, que nós também evoluímos. Então, o Pai é de amor. Aí você chega assim no Evangelho, vai procurar... O Evangelho é tudo marcado, isso é difícil achar, mas tudo bem. Vai procurar alguma parte aqui do Evangelho e vai falar assim: se o Pai é amor, misericórdia, ele não vai tratar mal um filho. Então, quando a gente vai ter noção das coisas brabas que fizemos, a gente vai resolvê-las por amor. Hoje, se nós formos querer resolver as coisas difíceis que fizemos, nós, com o nosso ímpeto, a nossa vontade, não, eu quero passar por aquilo que eu fiz. É a primeira grande coisa do espírito mediano como nós somos. Quero passar por aquilo que eu fiz. Quando nós estivermos mais elevado um pouquinho, provavelmente nós vamos tratar os assuntos mais pesados por amor. Não é cortou um dedo e corta outro, olho por olho. Não é assim. A lei é de amor. O Pai é de amor. Tudo é de amor. O amor vibra entre nós.
Por isso que a gente está numa escala evolutiva para poder chegar um pouquinho mais no alto de um monte e o poder olhar aqui atrás das coisas que fizemos e olhar assim, nossa, como eu fui infantil, como fui uma criança espiritual. Vamos resolver isso de outra forma. Porque eu já tenho a consciência mais evoluída para poder enxergar determinadas coisas. Agora, se eu for enxergar, não, eu quero passar por tudo aquilo, eu quero, para me sentir bem, porque vai dar o sentimento de culpa. E eu fugi um pouco do que eu ia falar, mas eu acho que isso é importante, né? Para nós termos a noção de quem nós somos. Mas Emmanuel, nesse capítulo, quando ele fala de oração e cura, quando ele toca no assunto oração, ele está tocando no assunto fé. Não dá para a gente falar de oração sem não falar da fé. E falar da fé é uma coisa muito interessante, porque a fé, ela transforma o ser. A fé é algo tão profunda, que ela mexe com todo o ser. A neurociência está em tudo que é lugar, está aqui nesse livro, está todo marcado, se der tempo eu falo um pouquinho dele, mas a fé, ela tem um poder de jogar hormônios. Hoje tem vários nomes que eu não conheço. Antigamente eu conhecia alguns nomes, agora apareceram tantos novos que não dá mais para acompanhar. E são hormônios que curam. Então, quando ele fala aqui de cérebro de 3 andares, o primeiro, o segundo, o terceiro estão nos lobos frontais, que são virados eles vão aumentando sua capacidade expansiva, e aí nós cada vez mais liberamos os hormônios contidos nele e nos conectamos muito mais fácil com o Pai, e a fé leva a oração, e a oração leva a fé, e criamos uma banda larga exclusiva com os espíritos superiores e com Deus. Essa fé que nós estamos falando aqui agora é transformadora. Ela nos transforma. O Hermínio, ele fala assim, quer ver? Ele fala uma coisa interessantíssima. Porque quando a mulher hemorradiça, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, e Pedro fala, não, ninguém te tocou, e ele fala assim, não, saiu uma virtude de mim, eu sentia, e ela é curada. E ele fala assim, para todos que teoricamente ele curou, ele fala assim, não, tua fé te curou. Por que tua fé te curou? Porque a fé é tão grande em encontrá-lo, tocá-lo e fazer alguma coisa, que solta os hormônios. Hoje a neurociência está explicando. Ela soltou um hormônio específico, a neurociência hoje diz o nome do hormônio, que tampou a hemorragia dela. Mas por que tampou a hemorragia dela? Porque ela tinha certeza que se tocasse na veste de Jesus, ela ia ser curada. E essa fé fez a liberação dos hormônios necessários para fazer o fechamento da hemorragia. Então, quando a gente fala em oração, nós estamos falando em fé. Por isso que esse texto, ele traz coisas assim impressionantes. Hermínio Miranda fala o seguinte, se distúrbios mentais são somatizados sob forma de doenças reais, os nossos distúrbios são distúrbios, é nervoso, é angústia, é uma irritação, qualquer tipo de raiva, mágoa, são forma de doenças reais.
com sintomologia própria, é igual ao certo que, ajustadamente, pela aceitação e racionalização de uma postura que ela rejeita, tipo, eu não perdoo, que ela rejeita, nada impede que as mazelas também desapareçam, não por passe de mágica, mas porque houve uma troca de sinais de comandos mentais. Também desaparecerão. Então ele está dizendo o seguinte, eu estou tendo problemas físicos em relação, provavelmente, distúrbio mental. Então vamos falar do perdão. Eu tenho uma raiva daquela pessoa, não perdoa. Isso está me causando mal. Isso está levando a distúrbios que estão me dando problemas. Óbvio. Quais são os problemas? Sei lá, algum problema que seja. Aí ele fala, no momento que você transforma a sua mente, leva a sua mente para um outro patamar, por exemplo, o perdão, todas aquelas mazelas que estavam te fazendo mal, elas também se transformam. E aquilo anula o mal orgânico que elas estavam fazendo. Não existe mais propósito para isso. Uma vez, em vez de atitudes negativas, depressivas, perniciosas, que deslancham a produção de substâncias bioquímicas de natureza destrutiva, muda-se a programação. E a mensagem psíquica enviada aos centros energéticos que nós temos, nossos centros de força, do corpo físico, passam a ser positivas, construtivas, equilibradoras, começando aí o processo de somatização de atitude mental saudável em lugar das doentias. Prece, mudança de comportamento e transformação total interna. É que Hermínio Miranda está dizendo aqui para a gente. Então, quando a gente fala quando ele toca nesse assunto, isso me lembra uma uma psiquiatra da época, pós-Freud, a Melanie Klein, quando ela falava assim, quem adoece são as relações. Ela, claro que ela não era espírita, mas quando ela toca nesse assunto, ela era austríaca. Ela é pós-Freud, até ela teve um embate com Anna Freud, filha de Freud, sobre as questões que ela conduzia. Mas quando ela fala que adoece são as relações, a gente pega e vê bem, e traz para o campo espírita. No livro Mundo Maior, no segundo capítulo, quando ele fala assim sobre a casa mental, ele menciona esses 3 andares. Então, se o andar superior, aqui são os lobos frontais, que nos abre para o mundo espiritual, Calderaro, que é o condutor, é o coordenador, que está explicando, ele fala assim, mas nós não podemos viver no 3º andar. Falei até com mais ênfase isso, porque é verdade. Nós não podemos viver no 3º andar. Eu vou chegar lá em Melanie Klein. Nós não podemos viver no 3º andar. Nós viemos para cá porque aqui é o mundo de relação. O 3º andar é você se conectar com Deus, abrir essa banda larga e ter essa referência e ter esse exercício e quando você faz isso, você expande. Então você vai ter um contato maior. Agora, viver na Terra no 3º andar é você viver fora de si. E você não veio à Terra para viver fora de si. Você tem que viver no relacionamento. E no relacionamento que você cresce. Se é no relacionamento que você cresce, eu volto para Melanie Klein. Quem adoece são os relacionamentos. Ué, por que adoece o relacionamento? É aqui que somos nós.
Somos nós que adoecemos. Na hora que vivemos aqui, todo mundo vive com algum problema com o outro. Não existe santo. Ou a gente é missionário, não sei se tem algum missionário aqui, mas ou a gente é missionário, ou sempre temos um problema com alguém, em algum momento da vida. E esse problema com alguém nos corrói. Vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. Vai chegar uma etapa da vida, pode ser que a gente não tenha mais. E aí tem que ter aquele perdão sincero, como o livro o Evangelho fala. Quando um dos lados, ele corta esse laço, ele corta sinceramente esse laço, não importa o que o outro lado faça, mas ele tem que cortar sincero. Mas essa é a vida de relacionamento que nós vivemos. É a vida onde que eu vou olhar para você e vou te dizer, você é meu irmão. Não importa. Etnia, partido, qualquer coisa, time de futebol, religião. É isso que Jesus pregava. E isso que é mais importante na nossa vida. A gente olhar, ter um olhar por outro, dulcificar os olhos quando anda na rua, não ter invisíveis na rua. Não é ser idiota de qualquer coisa sair distribuindo dinheiro. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas não ter o olhar de invisível. Porque quando chega a hora que realmente é para doar alguma coisa, se você tem essa banda larga com Deus, você vai ter teu ouvido interno te falando, esse pode, é para ajudar. E não importa o que ele vai fazer com o dinheiro. É o conjunto, entendeu? É o conjunto, não é coisas separadas. A gente vai abraçar esse conjunto. É difícil? Talvez? Talvez sim. Mas é o propósito. É o propósito. Então, na hora que tiver um doente, voltando para o texto, na hora que tiver um doente difícil, a oração é o que seja melhor para ele. O que é o melhor para ele? É o que é o melhor para o espírito. E que o espírito é imortal, ele é transitório. O espírito é imortal. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. 1 minuto? Eu vou contar um caso em 1 minuto. Existia uma senhora muito boa, jovem, espírita. Eu não sabia muito ainda do estudo espírita, mas era uma senhora muito boa. Muito jovem, já tinha um filho de uns 4 anos de idade. Ficou órfão cedo, aos 6 anos, de pai e mãe. E um casal, a irmã da mãe, largou o emprego, e o marido também largou o emprego para cuidar dos 3 filhos. Aí o marido conseguiu um emprego taifeiro no navio, e eles conseguiram sobreviver, passaram fome, muita fome, principalmente o casal, porque não tinham. E assim a vida foi. Ela exatamente depois de idade, casou. O filho dela devia ter uns 4 anos de idade. E esse homem que criou ela teve um câncer que pegou estômago e intestino. E ficou no hospital do Andaraí. E nisso, ele passou 6 meses no hospital do Andaraí com tudo aberto. Tudo isso aqui aberto. O cheiro era tão ruim, tão forte, que eles fecharam lá o lugar, porque não dava para ele ficar na enfermaria. Aí ficou lá. Ela visitava ele todo domingo. Chegou um ponto que ela não aguentou mais.
ela começou a fazer prece para ele partir. E ele partiu. Após alguns anos, ela já estava mais estudiosa no espiritismo e tudo mais. Ele apareceu para ela. Ela era médium, ela tinha um médium ostensivo. Ele apareceu para ela, brilhando, cheio de luz, estômago fechadinho, intestino. Ele agradeceu muito pelas orações que ela fez para ele. E falou assim: minha filha, muito obrigado por tudo que você fez. Só que eu ainda tinha que ficar mais um pouquinho. Ainda faltava um rapinho de tacho. Mas como você tinha méritos, eles atenderam o seu pedido. Você vê que a gente não sabe nada, né? Mas ela tinha méritos. Ela não aguentava mais sofrer, vendo o homem que criou ela naquele sofrimento. Mas ele tinha que ficar mais um pouquinho para limpar tudo. Nós não sabemos de nada. Aí ele falou para ela assim: mas nós estamos resolvendo isso com a misericórdia, vai ficar tudo bem. Essa senhora é minha mãe, se ele não conhece. É isso. Bom dia a todos.